O lado B do desporto está de regresso esta semana ao Porto Canal e para falarmos de uma arte marcial em específico. Falamos de Jiu-Jitsu e ninguém melhor do que Mauro Gonçalves, campeão da Europa e do mundo, para nos falar desta modalidade. Mauro, muito obrigado por estares aqui então neste lado B do desporto. Dizia eu, ninguém melhor do que tu para falar-nos desta modalidade, uma vez que és, para além de campeão da Europa, também desde o ano passado, campeão do mundo. Como é que foi esta ascensão, tendo em conta que praticas Jiu-Jitsu há apenas 6 anos? Foi excelente, uma sensação de outro mundo, mas também sei que é o fruto de muito trabalho, porque eu dediquei muito, e eu e os meus colegas e os meus treinadores. Para quem não sabe, Jiu-Jitsu é, como eu disse, uma arte marcial, mas quais são as especificidades desta arte marcial? É uma arte marcial brasileira, Jiu-Jitsu brasileiro, e é basicamente uma luta de solo. Começa em pé, dá uma projeção e a luta continua no solo. É a grande diferença entre o judo. Exatamente, e tu também praticaste desde muito jovem, ou seja, tinhas em ti já essa vontade das artes marciais, praticas desde os 11 anos, sim. Começaste pelo Muay Thai e também Kickboxing, mas só mais tarde é que te viraste, digamos assim, para o Jiu-Jitsu. Como é que é o teu gosto especial pelas artes marciais? Desde quando é que te lembras desse gosto? Desde miúdo sempre adorei ver filmes de luta, eu vibrava com aquilo. E na escola estava sempre a lutar, sempre à porrada, com os colegas, com os meus primos, então eu disse, bem, vou começar a fazer uma coisa destas, que isto deve ser espetacular, vou ficar ainda mais forte. Mas foi o contrário, fiquei muito mais calmo, fiquei muito mais pacífico, tranquilo e respeitador do próximo. E é uma imagem que muitas vezes passa que é errada, ou seja, que os praticantes de artes marciais são muito violentos. Não, acontece como que aconteceu contigo, o contrário. Exatamente, só quem lá está é que sabe. Muda completamente uma pessoa, ganhamos um espírito de respeito e de camaradagem fantástico. E alguma vez pensaste que em tão pouco tempo, ou mesmo em muito tempo, conseguirias alguma vez ser campeão do mundo? Não, mas as coisas vão acontecendo e conforme nós vamos caminhando para a frente, nós vemos, se calhar isto é possível, vou tentar. Se calhar chegamos lá e nós empenhamos cada vez mais, mas também é preciso ter gente atrás de nós que pegue em nós e nos faça ver o caminho, não é? Exatamente, tens 29 anos, começaste então há 6 anos, és tricampeão nacional, sim. Ou seja, em 2006, 2007 e 2010 conseguiste conquistar o campeonato nacional, o primeiro dos quais, pouco tempo depois de teres começado a praticar a modalidade. 3 meses. Como é que foi chegares 3 meses a uma modalidade e ser já o melhor do país? Não sei, na altura não pensei muito, porque eu fazia aquilo mesmo com tudo o que tinha no coração. É super divertido e pronto. Nunca parei, foi um caminho sempre a seguir. Agora, acho que penso mais nisso. E pode-se pensar que se calhar conseguiste esse título porque o nível de competição em Portugal é baixo, mas não é verdade. Há muita gente com qualidade. Sim, e cada vez mais. É um desporto que já existe em Portugal há algum tempo. Portugal é sede do Campeonato Europeu. O jiu-jitsu ensinado cá é muito bom, muito forte e temos bastantes campeões e gente com muito valor. Ou seja, a fasquia está sempre a subir e nós temos que correr atrás e continuar a manter o ritmo, porque senão não conseguimos lá chegar. Também dás aulas de Jiu-Jitsu. Acreditas que no futuro mais atletas podem imitar-te e conseguir chegar ao Campeonato do Mundo? Sim, sem dúvida alguma. Já vês assim algum dos teus atletas com capacidade ou potencial, pelo menos, para Vejo muitos dos meus colegas e muita gente de outras equipes que treinam cá com muito valor. E gente muito dedicada ao desporto. Falaste aí do facto de Portugal ser a sede do Campeonato da Europa, sim. Isto porque também existe, obviamente, a Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu. Falámos há pouco antes de entrar para o estúdio, muito elogiada por ti, porque é muito bem organizada. Muito bem organizada, uma federação muito boa, existe há já algum tempo e criam boas estruturas e bons eventos cá em Portugal. É só a gente aproveitar isso para fazer o desporto crescer cada vez mais. Muito bem. E há pouco falavas da tua primeira conquista, em 2006. Sim. Houve um momento determinante, de pouco depois, para o teu sucesso, mais tarde? Sem dúvida. O que é que aconteceu? 2 meses depois de ter ganho esse meu primeiro campeonato, fui discutir um campeonato europeu. Correu-me horrivelmente mal, perdi
E penso que isso foi marcante na minha carreira. Fez-me ver que, afinal, ainda não estava no caminho. Tinha que mudar alguma coisa, tinha que me dedicar mais, tinha que treinar cada vez mais. E deu resultado, uma vez que conseguiste o Campeonato do Mundo. Sim. Já agora, pedia-te para explicares como é que funciona a competição, em primeiro lugar, em termos nacionais. Como é que são organizados estes campeonatos? Qualquer um pode participar à vontade num campeonato nacional ou há algumas fases anteriores? Relativamente às competições nacionais, há 2 campeonatos. O campeonato para toda a gente de Portugal e só para indivíduos nacionais. São campeonatos que não têm nada a ver com acesso a campeonatos europeus, não, são competições só nacionais e pronto, não há um título nacional, outro é um Open, não é? Que é aberto a todos os atletas que existem em Portugal, porque há gente que vem principalmente do Brasil, muita gente. Que também continua a praticar a modalidade cá em Portugal e são, se calhar, também atletas que metem muito respeito. Claro, o desporto é deles, eles é que criaram aquilo, continuam a ser os melhores, não é? Exatamente. E tal como acontece nesse Open em termos nacionais, também o Campeonato da Europa, apesar de ser o Campeonato da Europa, é aberto a todas as nacionalidades. Exatamente, tal como um campeonato asiático é aberto a todas as nacionalidades. O nosso europeu é um campeonato muito bom, um campeonato muito forte, com atletas de todo o mundo e... Conforme eu tinha dito, o ano passado, há 2 anos, fiquei surpreendido quando vi lá a equipa do Exército dos Estados Unidos. E isso também denota a qualidade da própria modalidade, tendo em conta que, pelo menos teoricamente, o Exército dos Estados Unidos é muito respeitado e estar presente também nesse tipo de competições é uma boa notícia para a modalidade. Exatamente. O Jiu-Jitsu, neste momento, é a arte marcial que mais cresceu nos últimos anos, é o desporto mais falado no mundo de luta e nós temos que aproveitar que nós somos a sede do Campeonato Europeu. Devíamos dar um impulso ainda maior nisto, cá em Portugal. E porquê que achas que isso não acontece? Não sei, isto é já um ciclo que já vem de há muitos anos, não só com o Jiu-Jitsu, com todo o desporto, seja com o boxe, com a natação, com o próprio rugby. Portugal é só futebol e mesmo assim não é para todos. Exatamente. E achas que se pode reverter essa situação? Ou seja, Portugal acaba por ter uma situação ou uma posição favorável, sendo a sede do Campeonato da Europa. Achas que ainda se pode voltar atrás e reconquistar esse espaço? Sim, nunca é tarde, mas vai ter que se mudar muita coisa, não é? Criar-se muitos apoios, mudar-se muitas infraestruturas, não é? Nunca é tarde para melhorar. Nesse pormenor também os apoios em termos, por exemplo, do Estado e mesmo a mudança das mentalidades das pessoas, dos apoiantes e também da comunicação social também, por não dizê-lo, será fundamental? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Como é que tu percebes essa questão, uma vez que és campeão do mundo? Se calhar, pelo menos eu, para me preparar para esta entrevista, tive alguma dificuldade em recolher informações. Isso também, se calhar, é demonstrativo de que, apesar de termos uma pessoa que é de destaque numa modalidade, e é um destaque mundial, não é qualquer um que chegue a esse título, claro. Mesmo assim, merecias mais mediatismo, pelo menos? É assim... Não só eu, há muita gente que merecia, mas o desporto em si também, porque reparem, quanto mais apoios houver, mais atletas vai haver. Quanto mais atletas houver a ganhar, o nome do nosso país é mais projetado. E logo, tudo isso é importante, não é? E mesmo a nível profissional do futuro, o desporto é uma opção. E muitas vezes não é. Porque as pessoas desanimam, não é fácil, é preciso mudar muita coisa na vida. São poucas as pessoas que conseguem seguir o desporto a nível profissional, só fazer isso, só. E é o teu caso, neste momento faço. E por isso também quero-te perguntar, para as pessoas perceberem que não é assim tão fácil, apesar de serem só 6 anos, ou entre aspas, só a praticar esta modalidade, não foi fácil chegares a esse nível. Como é que são os teus treinos e quantos treinos é que tens? Normalmente tenho 3 sessões de treino por dia, normalmente, em tempos de competição baixo. Passo para sessões bidiárias, porque a intensidade aumenta, não é? A quantidade de treinos é que tem que baixar. E entre os treinos, normalmente dou aulas também, que é uma das minhas fontes de rendimento, por isso é que eu consigo também fazer só disto a minha vida. E esses treinos, quando não estás em competição, então, são 3 treinos, como é que são divididos? Em termos físicos, técnicos? A parte também é sempre treino físico, preparação física específica, e os treinos da parte da tarde e da noite é sempre treinos técnico-táticos. Isso obriga-te, obviamente, a seres profissional. Tiveste de fazer uma opção a certa altura da tua vida, deixares, se calhar, uma possível carreira profissional para te dedicares ao desporto. Como é que foi a gestão dessa situação?
Assim, não foi muito complicada, porque eu desde miúdo sempre soube o que quis. E a minha família também me deu as condições, porque me ajudou em tudo, ajudou de que forma. Eu chegava e dizia, quero fazer isto. E eles, sim senhor, é isso que queres, não força. Então sempre me apoiaram muito. Não foi complicado, mas abdiquei de muita coisa durante a minha juventude, de conseguir comprar aquilo, ou ter aquilo, ou de gostar de sair, ou de fazer aquilo. Não, dediquei-me a 100%, acreditei em mim. Então as coisas foram aparecendo, só que depois nós também temos que fazer um bocado umas jogadas. Por exemplo, eu como profissional só, não consigo ganhar a minha vida só, então vou dando aulas, os patrocínios, isso tudo a gente junta tudo e conseguimos criar esse bolo. Exatamente. Que te permite continuar na modalidade. Falaste da família que te apoiou, mas falamos de uma modalidade que pode ser às vezes violenta, ou pelo menos causar alguns danos. Como é que a tua família viu o facto de seres profissional de jiu-jitsu? A coisa que eu mais gostava, eu fui criado pelos meus tios, e a coisa que eu mais gostava é que a minha tia fosse um dia ver, mas ela nega sempre, não quero, faz-me impressão, não te quero ver lá no meio, ainda salto lá para dentro, e eu rio, isso não é assim. Mas gostava muito que ela tivesse a possibilidade de ir lá ver um dia. Há esse medo, neste caso, de que tu estejas em risco, ou a tua saúde esteja em risco. Mas é normal, eu compreendo, por exemplo, quando está algum colega meu a competir, ou mesmo os meus alunos, e eu estou que nem posso, estou muito pior do que se fosse se eu estivesse lá dentro. Se estivesse eu lá dentro estava tranquilo, eu controlava tudo, agora de fora é terrível. E isso é uma questão interessante, o facto de tu podes estar dentro como atleta, mas também fora como treinador. O que é mais complicado? Acho que é como treinador, sem dúvida. Ou mesmo como só apoiar um colega é complicadíssimo, porque a pressão toda dele transmite-se para nós, então nós estamos ali, não podemos fazer nada, temos que o apoiar da melhor maneira, tentar encaminhá-lo da melhor maneira, isso é... É muito complicado. E essa questão também das pessoas terem medo ou terem, se calhar, um preconceito relativamente à violência da modalidade, também me explicaste que não é bem assim. Não é assim tão violento e os atletas não têm a sua saúde tão em risco como se calhar quem vê de fora pode pensar. Não, mas repara, qualquer arte marcial está associada um pouco à violência. Claro. Mas isso é completamente mentira, porque conforme eu tinha-te dito que quando alguém começa a praticar alguma arte marcial, a sua personalidade muda por completo, não há hipótese. Porque os valores que nos são ensinados, a maneira como nós começamos a ajudar o próximo, a respeitar o colega, é uma coisa que fica dentro de nós e não... Mas neste caso, estás a falar que muda, mas para melhor. Sim. Consideras que cresceste também, para além de atleta, cresceste como pessoa? Sim, desde que entraste nas artes marciais? Sem dúvida. Sou uma pessoa muito mais solidária. Tenho muito mais amor pelos meus companheiros, pelos que me são próximos. Sou uma pessoa muito mais calma do que o que era. E quando era miúdo era o terror. Exatamente. E apesar de seres mais calmo, nos próximos tempos vais ter nova aposta nas artes marciais e se calhar uma aposta bastante mais complicada. Se calhar, neste caso, a tua tia ainda vai ter mais medo para te ver em ação, uma vez que vais entrar no MMA, sim. Que é mais conhecido se calhar como luta livre, ou melhor, vale tudo, se calhar mais violento, mas também uma prova que te vai pôr mais à prova, por assim dizer. Sim, já tive uma competição de MMA há pouco tempo, ganhei. Agora tenho mais 2 agendadas para fevereiro e para março. Já me estou a preparar, não é? Porque a preparação disso é muito mais exigente, porque é uma competição muito mais violenta, muito mais forte, a duração é muito maior. Pronto. Mas a minha família, eles não querem sequer ouvir falar nisso, só querem saber o resultado. E saber se estás bem. Mas também já me explicaste que é uma situação normal para quem consegue conquistar o Campeonato do Mundo. É a evolução normal de um atleta. Normalmente um lutador de jiu-jitsu, quando já ganha um certo estatuto ou ganha algumas das principais competições, tem uma transição normal, normalmente para o MMA. Por questões de projeção internacional, por questões financeiras, é um caminho normal. É o teu caso também, sim. Vez que chegaste a um nível que é o topo em termos de jiu-jitsu, campeão do mundo, se calhar também porque vives num país que não apoia como deve ser aqueles que conseguem se distinguir no desporto, tens, digamos assim, entre aspas, obviamente que também é por gosto, mas tens de optar por essa via. Sim, mas também por muito gosto, porque também foi uma possibilidade que eu tive de juntar todos os esportes que eu sempre fiz, neste caso o jiu-jitsu, o kickboxing e o MMA. Então
não pensei duas vezes. Exatamente, e já tiveste uma experiência, então, como referiste, agora seguem-se provas ainda mais decisivas. Exatamente. Quais são as tuas expectativas? As minhas expectativas são para ganhar, sempre. Mas o nível vai ser superior àquele que encontraste até agora? É assim... É diferente? É diferente, mas nós temos que pensar sempre que é superior, porque é isso que nos faz evoluir. Então nós temos que nos empenhar cada vez mais e esperar sempre que é sempre mais difícil, sempre mais complicado, porque eu penso que é isso que faz um campeão, não é? É não pararmos no... E o facto de, neste caso, tu também estares a envergar por essa diferença, para a MMA, falaste há pouco que é a evolução normal, mas há aqueles que também se distinguem no jiu-jitsu que não seguem por essa via. Sim. Se calhar por medo, também por gosto, ou por, neste caso, não gostarem tanto da modalidade. A ti fez-te muita diferença ou foi mesmo uma situação natural? Foi natural. Foi conforme tinha dito, também foi uma possibilidade que eu tive de conseguir juntar aquilo que eu sempre fiz, não é? Juntar todas as artes marciais que sempre treinei e pôr tudo em prática. Foi juntar o útil ao agradável. Exatamente. Uma situação curiosa que falámos também há pouco, antes do início do programa, é o facto destas novas artes marciais, ou neste caso do Vale Tudo, terem muita projeção, ou uma espécie, certa disciplina. Neste caso o UFC tem muita projeção em termos de jogos, videojogos. Seria também para ti interessante ou curioso um dia estares num videojogo desses, até porque os teus alunos poderiam jogar com a tua personagem, seria engraçado. Claro que era, claro. Eu oferecia jogos a toda a gente e, conforme tinha dito, comprava os bonecos todos e oferecia aos meus amigos todos. Seria também uma parte interessante vermos esse crescimento, que se calhar estamos a falar de uma possibilidade apenas, mas se calhar daqui a poucos meses não será assim tão remota e tão distante. É também interessante vermos o mediatismo que alguém consegue numa modalidade em termos internacionais e que se calhar dentro do país não o consegue. Portugal é um país muito complicado em todos os aspectos, muito complicado. Mas ainda continuas com orgulho de levar o nosso país, neste caso Portugal, tão longe. Isso também acaba por ser também para ti uma motivação extra? Sim, sem dúvida. E como é que é visto o jiu-jitsu português pelos outros países? Já disseste que o Brasil, um país de língua irmã, é a potência da modalidade, até porque é de lá que nasceu esta vertente, o jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu começou no Japão, se não me engano. O jiu-jitsu tradicional. Depois foi exatamente. levado para o Brasil e lá no Brasil foi um pouco adaptado para a realidade moderna. Não é? Exatamente. Agora, neste momento, o que está globalizado, por assim dizer, é o brasileiro. Exatamente. É a mesma língua e, por isso, pergunto-te como é que é visto o desporto, este desporto, em termos nacionais, pelos outros países. É muito bem visto, porque já temos muitos bons valores cá, muitos bons professores saíram de lá, estão cá, e foi o primeiro sítio de onde o jiu-jitsu foi levado para o estrangeiro. Muitos bons professores saíram logo do início do Brasil, foram para os Estados Unidos e para Portugal. Portugal, prontos, não acompanhou a evolução, porque se assim fosse, nós hoje éramos uma das maiores potências mundiais. Mas é muito bem visto, porque temos muitos bons atletas, temos muitos campeões, bons professores cá e temos o campeonato europeu, que é uma coisa muito importante. Eu compreendi o que é que tu me disseste, mas como é que Portugal não é uma potência, tendo em conta que temos cá o campeão do mundo? Não sei explicar sinceramente. Uma pergunta complicada. Faltam, se calhar, então, esse acompanhamento, essas estruturas, se calhar o estudo, porque é uma questão interessante. O jiu-jitsu no Brasil é também uma cadeira da universidade. Desporto. Exatamente. Falta, se calhar, esse acompanhamento por todas as partes da sociedade. Exatamente. Mas não só no jiu-jitsu, em todo o desporto. Por exemplo, o desporto universitário penso que seria uma boa plataforma para se fazer alguma coisa do género, por exemplo. Também se tem falado agora muito do desporto escolar, antes do universitário. Achas que também poderia ser por aí também a evolução, apesar de o jiu-jitsu estar a crescer naturalmente em termos nacionais? Sim. O desporto escolar poderia ser uma das formas, sim, senhor. Mas como eu estava a dizer, é uma verdade, é um facto que cada vez há mais praticantes de jiu-jitsu em Portugal. Sim. Como é que tu explicas essa situação? Será que também é pelas vitórias que consegues alcançar? É muito fácil. Neste momento, o jiu-jitsu é a arte marcial mais falada no mundo e que teve a maior evolução. Então,
toda a gente vê, ou na internet, ou na televisão, vê, como tu falaste, o UFC, as lutas da MMA, e toda a gente fala jiu-jitsu, então toda a gente vai querer saber o que é, vais querer experimentar, e conforme digo, quem experimenta adora aquilo, porque é um desporto fantástico. É importante também referir que o Vale Tudo, neste caso o MMA, nasce também a partir do jiu-jitsu, ou neste caso a partir de praticantes de jiu-jitsu. Como é que é essa história? Isso, pronto, no Brasil, quando eles começaram a criar a projeção do jiu-jitsu, eles quiseram mostrar que aquilo realmente era uma boa arte marcial e conseguia se impor perante todas as outras que havia na altura. Então eles organizavam ali lutas sem regras, e normalmente os lutadores de jiu-jitsu ganhavam, então começou-se a ganhar ali um respeito muito grande. A partir daí foi começado a ensinar nos Estados Unidos, em Portugal, nos sítios, e começou a crescer porque era uma arte marcial muito superior perante as outras. Nota-se que sabes bem a história da modalidade e sabes bem o caminho que ela teve até estes dias. Achas que é importante todos aqueles que praticam a modalidade também terem esse conhecimento da história? Faz parte, não é? Faz parte do conhecimento também, não é só ensinar a técnica, é preciso saber também o porquê das coisas. Como se costuma dizer, conhecer o passado para escrever o futuro. Exatamente. E para fazer isso também, será decisivo, como tu referiste na tua adolescência, eras bastante ativo em termos das lutas entre amigos e familiares, as artes marciais acabaram por te acalmar. É importante também a integração das crianças no desporto e, neste caso, nas artes marciais, para a sua formação enquanto pessoa também? Sim. Em Portugal nós até temos bastante tradição de as crianças fazerem todas karaté, judo, são os esportes mais usuais entre os miúdos. Sim, é uma forma de lhes incutir a disciplina, o respeito, a ordem, a hierarquia. Então é um caminho. E tu próprio também sentiste a diferença em termos de estudos, por exemplo, que melhoraste por também estares dentro de uma modalidade desportiva, neste caso artes marciais? Eu melhorei sem dúvida, foi como pessoa. Nos estudos eu não queria muito saber da escola, só queria treinar. Mas mesmo assim ainda evoluíste bastante em termos de estudos. Sim, também é importante para um atleta não descurar em termos académicos, apesar de tu teres tido essa opção, porque também tinhas a qualidade para isso, de algum dia chegares a profissional, mas um atleta em formação. Claro, a formação académica faz parte da construção da pessoa, não é? Isso não há dúvida. Mas eu penso que o desporto também poderá mexer um pouco com o crescimento da pessoa nesse aspecto, porque nos obriga a, como é que é explicar, a empenhar mais nas coisas, a sermos mais decisivos. Mais responsáveis. Exatamente, mais responsáveis, e o próprio respeito por quem nos está a transmitir qualquer coisa, que normalmente isso são coisas que a gente aprendemos nas artes marciais e que nós normalmente quando somos traquinas é a última coisa que nós nos lembramos. E é a mesma coisa que acontecia contigo. Pergunto também, treinas, neste caso, em Matosinhos, ou seja, mais uma vez, o norte do país, neste caso o Grande Porto, mostra mais uma vez o caminho a seguir-se em termos de desporto e de artes marciais. No Porto temos muito boas escolas, seja de vários esportes que for, e a raça do norte é uma coisa. É uma qualidade extra. Sem dúvida. E já agora podes dizer também onde é que treinas, e se algum jovem ou menos jovem estiver interessado em praticar e ser ensinado por ti, quem melhor do que tu e do teu treinador também, claro. Para ensinar, como é que poderão fazê-lo? Podem ir, por exemplo, à internet e procuram www.fight-planet.com, que é o nome da nossa equipe, Fight Planet, e lá temos condições para toda a gente que queira aprender os mais variados esportes de luta, principalmente porque o nosso treinamento é virado para as artes de combate. E não é só para o jiu-jitsu? Não só para o jiu-jitsu, temos boxe, muay thai, MMA e jiu-jitsu, basicamente, os principais. E tu não ensinas também só jiu-jitsu, ensinas outras artes? Eu sou responsável pela parte do muay thai e de kickboxing. Muito bem. Também é importante para ti, enquanto atleta, neste caso que vai enverdar pelo Vale Tudo pelo MMA, teres o conhecimento dessas outras modalidades. Exatamente, é imprescindível mesmo. E como é que costuma ser para ti a diferença? Muitas vezes falamos de mudar de categoria ou mudar de técnicas. Pode ser complicado para um atleta. Tu, neste caso, mudas ou acumulas, neste caso, jiu-jitsu, muay thai, kickboxing. Não te confunde às vezes quando passas de uma que não tens praticado para outra? Não. É um mecanismo já automático.
faz parte, é muito treino. É muito natural para ti. É. Mauro, pergunto-te apenas, podemos esperar que dentro, em breve, não digo quando, mas tal como no Jiu-Jitsu aconteceu também uma ascensão muito grande, no MMA, poderemos ter também a ti num lugar de destaque, o melhor do mundo também nessa vertente. Para quando? Não sei, mas espero que seja para breve. Muito bem, fica então essa esperança. Mauro, agradeço-te a tua presença aqui no Lado B do Desporto. Ficamos a conhecer melhor o Mauro, um campeão do mundo e o campeão da Europa de Jiu-Jitsu, que agora vai experimentar, ou já experimentou, mas vai continuar a tentar ser o melhor em termos de MMA, também conhecido como Vale Tudo. Ficamos à espera para saber se consegue, mais uma vez, mostrar a raça portuguesa por aí fora. Quanto a si, espero que tenha gostado e que fique connosco, que fique com o Porto Canal.